Oi, Caru, tudo Carol! bom? Caru, uma das coisas que a gente mais ouve, inclusive em família, né? Entendo tudo, só não falo. Explica para nós essa frase. Os meus alunos também, ai, professora, olha, não, professora, eu até entendo, mas não consigo falar. Nas minhas aulas, assim, elas são bem interativas, né? Porque eu envolvo todo mundo aqui, né? Aqui em casa, vai marido, vai filho, eles que são madrelíngua italiana, né? E Uhum. aí, para quebrar o gelo, eu chamo eles para participarem da aula, eu fico ali mediando, né? Porque não é porque é madrelíngua e sabe ensinar, né? Quer dizer, falar de uma forma que a pessoa entenda. Mas, enfim. E aí, quando eles falam, ai, professor, eu entendi, mas chega aqui e não sai, né? Então, a língua é porque a língua ela tem que ser vivenciada nas quatro habilidades, né? Falar, ler, ouvir e escrever. Muitas vezes o aluno foca só na gramática, outras vezes foca só em escutar. Então, assim, tem que ser um equilíbrio, né? Tem que ser um equilíbrio para que realmente a fluência venha e não ter medo. Eu acho assim, que dos maiores bloqueios é essa questão do medo, né? Vou errar, dá vergonha. Eu digo logo na primeira aula, todos os meus alunos são sem vergonha. Isso Não tem que ter acontecia comigo, vergonha Carol. Isso acontecia comigo. Eu tinha muito receio de errar, de não me fazer de compreender. errar. E isso Aí, né, trava. o que é que o italiano vai achar de mim, não é isso? Exato. E isso é que trava. Exato. E a gente sabe assim, em geral, assim, o italiano ele é muito solícito para ajudar. Ele prefere que você fale aquele 5% italiano a arriscar em um inglês, né? Então, assim, ele é assim, de modo geral, ele gosta quando a pessoa tenta falar no idioma dele, né? Exato. Então, assim, é tentar realmente praticar as quatro habilidades, né? E ouvir, principalmente ouvir, tentar entender o contexto e realmente se jogar e tentar falar sem vergonha. Mas será que entende tudo mesmo? Será que entende? Pois é, né? Porque aí, pois é, eles dizem, né? Que eles entendem tudo. Mas aí é o negócio, é o famoso contexto, né? Porque a comunicação é isso, é você entender o contexto. E aí as ideias, e aí as palavras você vai aprendendo à medida que você lê mais, à medida que você vai tendo mais contato com a língua, e aí você procura no dicionário, enfim, se tiver um texto, por exemplo, uma música, e tiver a descrição da música, né? E você vai acompanhando, tudo isso são elementos que facilitam a comunicação. Ajuda. Ajuda. E, Ajuda, exato. e quais são as principais dificuldades que os seus alunos referem, Carol? Com relação assim, com relação à gramática em si, ou de De aprendizado modo em geral, geral? aprendizado geral. Pois é, uma das primeiras perguntas que eles me fazem é assim: em quanto tempo eu fico fluente? É uma das primeiras perguntas. Aí eu digo sempre, vai depender muito do aluno, depende de vários fatores, né? Sim. Depende do contexto. Eu estou no Brasil, eu estou na Itália, né? Depende também do objetivo dele. É para viajar? É para reconhecer a minha cidadania e aí curtir o ambiente, né, onde eu irei com mais facilidade? É porque eu vou trabalhar em uma empresa e aí eu tenho que aprender jargões específicos daquela área? Vai variar muito, né? Então, assim, a pressa é um dos fatores assim, que eu vejo que o aluno, eles querem pular etapas. E no aprendizado de uma língua e de qualquer atividade que você faça, né? Tem um Tem percurso, um né? Você não processo. tem um processo, você não aprende tudo da noite para o dia com uma velocidade. É assim, não desconheço, né? É como ir na academia e aí um dia faz um exercício, na outra faz outro. É como assim, tudo que a gente faz. É bom fazer live, né? A primeira live a gente Sim. fica aqui, ó, Travada. travado, não dá um sorriso, gagueja. É, E à medida que você vai fazendo,
como tudo na vida, tem que ter treino, né? Então, assim, tem que ter um processo, não pode pular, não pode ter essa pressa, né? E aí, outras coisas que eu vejo é que eles, mais uma vez, a questão da vergonha, né? A vergonha de falar, o medo. Aí, uma coisa assim que eu escuto sempre, não, eu pergunto algo, aí, não, professora, peraí, eu vou explicar em português, que é mais fácil, que eu, né? Que é apressar as coisas. Não. Aí eu deixo ele falar em português, ele fala tudo ali, o que ele quer falar em português, eu falei, pô, agora vamos falar isso aí que você disse em italiano. E aí, né, a gente vai por partes, né, assim, quebrando o discurso em frases. E aí, depois, no final, eu digo, tá vendo? Tá vendo como é possível falar aquilo que você queria dizer em português, porque era mais fácil, em italiano? Né? Então, assim, tudo é questão de treino, de estudo, de dedicação à língua. Um dos também das dificuldades que eles têm, agora, assim, com relação à gramática em si, né? É a famosa le doppie, né? Que para a gente é imperceptível essa diferença. Se eu falar polo e se eu falar pollo, né? Se eu falar, por exemplo, torre, com essa R doppia, mamma. Uma vez eu trabalhava em uma pasticceria, aí eu falei, olha, questi dolci alla mela. Aí a minha colega falou, Carusa, mas essa mela, não se diz mela com doppia L. Eu falei, eu disse com doppia L. Você falou mela. Então, assim, eles têm os ouvidos, né, nasceram ouvindo as outras. Então, assim, pra gente brasileira é imperceptível. Pra gente, é uma coisa que, pra gente é quase a mesma coisa. Se eu falar polo, que se eu falar polo. O italiano não, ele percebe. Então, assim, as doppias é um dos calos, as questões dos artigos, né? Os artigos que existem mais de quatro, não é como português, né? Que tem o o, né? O, o a e a. Italiano tem o il, tem o lo, tem o l apóstrofo, e aí varia, vai depender de como inicia a palavra. Então, assim, essas pequenas peripécias da língua que realmente tem que estudar um pouquinho, mas é uma coisa que depois vem natural. Vem natural, e aí é um processo que a gente tem que viver, eu digo sempre, com piacere, com leveza, né? Acho que mais ou menos, assim, resumindo, seria essas as maiores dificuldades que eu vejo dos alunos. Uma das coisas que eu acho que a gente, que não faz parte de nenhuma gramática, vamos dizer assim, né, são os dialetos. Por exemplo, aqui a gente tem o dialeto genovês, que é muito parecido com o francês, né? E às vezes o pessoal acaba se atrapalhando na questão do dialeto. A gente mesmo que está aqui sempre, né, Caro? Às vezes eu escuto muito o dialeto, claro que hoje em dia eu já estou acostumado, mas no começo eu digo, mas que língua é essa? É um francês? E, na verdade é o dialeto genovês para nós, assim como deve ter um dialeto aí na tua região, tem não? Sim, tem aqui, o geral é o dialeto calabrese, né? Mas aí você sabe que estou aqui chamando o pessoal para vir para a nossa live. Mas você sabe que cada paesino, né? Assim, mudou o paesino, muda palavras, muda vocábulos, os dialetos. É impressionante, né? Então, eu vou até fazer um vídeo no canal sobre isso, que era assim, a minha percepção quando eu cheguei aqui na Itália, eu achando que isso em 2009, achando que eu ia arrasar com o meu italiano aprendido na universidade, todo certinho, né? Todo assim, engessado. Olha, quando eu cheguei aqui em Cariaco, que eu só falava em dialeto, a galera hoje só falavam em dialeto. Olha, sei venuta em apparecchio. Eu falei, eu vim apparecchio. Apparecchio, eu entendi que era o aparelho dentário, né? Que é o que eu entendi, apparecchio. Apparecchio. O que é apparecchio? Apparecchio era um avião, né? Nossa. Aí eu fui, o avião, nada a ver. Aí eu fui queria comprar no Frutivendolo, eu queria comprar a salsinha, né? Que é o prezzemolo.
Aí eu dizer, o pretuzino, eu, meu Deus, o que é isso, esse pretuzino, que eu não sei o que eu tô entendendo. E aí foi, e angúria, né? Angúria, a chacrinicha. E aí, palavras totalmente diferentes. Diferentes. Totalmente diferentes. A minha sogra, por exemplo, ela fala só dialeto. Ela fala somente dialeto, né? Calabrese. Mas, assim, eles entendem o italiano, né? Eu sempre falei o italiano standard, né? O italiano que a gente aprende nas escolas, na universidade, e me comuniquei com eles em italiano. Mas aqui, como é a população do meu país, né, predominantemente assim, pessoas mais idosas, eles realmente, gente, falam tudo em dialeto. E aí, no início, eu confesso que eu tinha uma grande resistência, né? E, assim, o que eu falo para os meus alunos? Eu digo que se você quer, assim, se envolver com o italiano, se você quer conquistá-lo, aprenda uma palavra em dialeto. Olha, assim, eles se transformam com você. É como se você, né, falasse assim, olha, ela valoriza a nossa língua, né? Fala em dialeto. Aí no verão, quando eu quero vender mais aqui né, no nosso supermercado, olha, eu boto o dialeto para fora. Aí fico falando com os turistas em dialeto. Enfim, então, isso para dizer assim, eu acho que não influencia, assim, você aprender a língua, vai bloquear, vai ser... Não, é uma língua, é uma outra língua. É uma outra língua, com vocábulos diferentes. E aí você tem que saber distinguir quando usar, quando não usar, enfim. Como eu digo, pegar tudo assim também com muita leveza, sabe? No início não foi fácil para mim, eu confesso. Tinha muita resistência. Aqui como aí, os idosos, as pessoas de mais idade, sim, falam dialeto. Os jovens já não. Os jovens já não falam mais. Alguma que outra palavra e tal, em dialeto genovês, mas assim, não é uma coisa geral, não. Eu não sei se vocês perceberam, mas, tipo assim, no ambiente familiar, eu noto que eles falam mais o dialeto. Com os pais, com os avós, entre os irmãos, falam dialeto. Os jovens? Aí, mas quando saem... Os jovens? Os jovens. Aqui não. Pelo menos aqui na Galáxia. Aí não. Aqui não. Tá perdendo. Vai perdendo. Tá perdendo um pouco, né? Assim, essa questão do dialeto. Nós tínhamos uma amiga aqui... nós tínhamos uma amiga aqui que ela dizia, meu pai fala dialeto, eu já não entendo, mas não falo. Não queria falar, não falo. Então, como vai mudando, né? Tem 8 anos. Meu filho tem 8 anos e ele fala o dialeto. Quando ele encontra os amiguinhos, compa! Aldinho, pelo amor de Deus, no início, né? Eu ficava, Aldinho, por favor, compa, quer dizer que é a abreviação de compare, né? Tipo assim, cara, compadre, né? E aí, compadre, mais ou menos assim. Aí eles falam, compa! Meu filho tem 8 anos. E as crianças falam, jovens, adultos, pelo menos no Sul, eu acho que no Sul, de repente, seja mais forte essa questão de dialeto. Aqui é mais a gente vê, são os idosos, os pescadores, né? Porque aqui a gente está na beira da praia, então os pescadores, esse pessoal já fala bem mais o dialeto. Fala mais, aqui também, os pescadores também aqui. Mas os jovens, nada. Não, aqui fala, aqui no Sul, aqui na Calabria, o dialeto é bem assim, é bem forte. Mas assim, eles entendem italiano, eles falam italiano, né? Mas eu vejo que realmente, para balancear aqui, para onde eu moro, eu falo mais o dialeto. Caru, varia. E pode-se dizer que a gramática brasileira é semelhante à gramática italiana ou não? Sim, né? Vem todas originárias do latim, então, assim, essa questão dos verbos para a gente não é uma coisa, né, tão difícil, porque assim como o português é uma língua desinencial. Então, assim, essas similitudes da língua ajudam muito os brasileiros a entenderem a língua italiana, né? Tem muitas palavras que parecem, enfim. Então, claro que sim, elas são línguas que são irmãs, né? Originadas do latim, línguas românicas, então, sim, ajuda a você saber português e para aprender o italiano,
assim, é uma marcha em fio, né? Na marcha em fio. Inclusive, era o que eu ia te perguntar, né? Se tu tinha alguma dica para quem está começando a aprender o italiano. A gente tem um monte por exemplo, de clientes, de amigos. Ah, eu quero aprender o italiano e tal. Por onde começar? Tu tem alguma dica que tu possa dar, Carol? As coisas que eu digo sempre é, tipo, se conhecer primeiro, assim. Como é o seu estilo? Como é que você aprende? Porque, né, eu não posso dizer que a Maureen aprende igual ao Fabrício, o Google. Google, pode usar Google, não tem problema. Pois é, a intimidade aí, olha aí, Maureen, Pode, intimidade do lado. não tem galho, fica mais fácil. Pois é, e aí não são iguais. Cada pessoa tem a sua individualidade, ela aprende de maneira diferente. Então, a primeira coisa que eu acho é se conhecer. Como é que eu aprendo melhor? É escrevendo. Eu tenho aluno que, se ele não comprar o livro ali, o papel, ele não consegue. Já tenho alunos que ele nem toca no livro. Prefere, Caruza, vamos ter uma coisa mais oral aqui. Aí gosta de ouvir entrevista, aí gosta de ver texto, de ler, de praticar a parte oral. Então, assim, a primeira coisa é se conhecer ter um método, né? Seguir um método. Outra coisa é incluir o italiano no seu dia a dia. Todo dia. Se você estiver no Brasil, todo dia eu vou me dedicar aqueles 30, 20 minutos para o italiano. Se eu tiver algum amigo na Itália, entrar em contato com ele, ouvir alguma música, um podcast. Então, assim, tentar, que é uma das maiores dificuldades é essa, né? Você inserir a prática habitual do contato com a língua no seu dia a dia. Eu vejo que as minhas alunos têm muita dificuldade nisso, pela vida frenética e tudo. Aí eu falei, gente, mas é necessário, né? Dedicação. Outra coisa, outra dica é você ter prazer. Eu acho que é assim, a base de tudo é você realmente, vou aprender, mas aprender com piacere, né? Como eu digo sempre, o italiano já ajuda em si, né? Cá para nós, aqui que a gente fala italiano, a gente sabe que o italiano é diferente. Quando você aprende o italiano, diferente de você aprender o inglês, né? O francês, é uma língua que você não tem como aprender separada da cultura. Então, assim, o que torna a aula muito prazerosa, né? Então, assim, é realmente você se conhecer, encontrar um método, procurar em material, só o que tem nessa internet, material grátis aí, a gente sabe, né? YouTube, podcast, nas próprias redes sociais aqui, nossa, a gente sempre coloca conteúdo, enfim. É mais ou menos isso, é você ter contato, ter um método, e se conhecer e ter prazer em aprender a língua.